Muito se tem falado sobre liberdade nos últimos tempos. Liberdade em vários sentidos. Principalmente, muito se fala atualmente em liberdade de expressão. Mas e a liberdade de opinião? E a liberdade de escolha? E a liberdade de crença? O que é mesmo a liberdade? Existe liberdade sem limites? Quais os limites para a liberdade? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A liberdade e os limites para a liberdade. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. E aproveite e veja também outros vídeos aqui no canal com temas relacionados ao comportamento humano, principalmente relacionados à inteligência comportamental. A liberdade e os limites para a liberdade. Existe liberdade sem limites? Quais os limites para a liberdade? E quando a minha liberdade vai de encontro com a liberdade do outro? E quando a minha liberdade agride a liberdade do outro? A liberdade é algo tão importante e tão desejada que até a Bíblia faz menção a ela, quando diz que Deus deu à humanidade o livre-arbítrio, ou seja, Deus deu à humanidade o poder de escolher o seu próprio caminho, segundo a Bíblia. Porém, mesmo na Bíblia, já encontramos que a liberdade tem um preço. Até mesmo na Bíblia, já encontramos que a liberdade tem limites. Segundo os escritos bíblicos, Deus deu à humanidade o poder de escolher, o poder de decidir a sua própria vida, mas, junto com a liberdade, Deus deixou claro também que cada um colheria as consequências de acordo com as suas escolhas. Acredito que isso já responde todas as perguntas que fiz logo no início, né? A liberdade não pode ser algo sem limites. A liberdade sem limites só pode gerar o caos. Defender a própria liberdade, como a própria liberdade de escolha, por exemplo, como argumento para desprezar a liberdade de escolha de outros, já é por si só uma demonstração de total desprezo, não apenas pela escolha do outro, mas um total desprezo também pelo outro. Não tem como ser possível a liberdade irrestrita. Não tem como ser possível a liberdade absoluta, uma vez que a liberdade absoluta de alguém só seria possível com a total falta de liberdade de outros. A liberdade sem limites de alguém só seria possível com a total falta de direitos de outros. E todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que isso só acontece em nações em que a população tem todos os seus direitos cassados. Isso só acontece em nações em que o poder é exercido de forma absoluta, absolutista. Ou seja, isso só acontece em países totalitários, em países regidos por ditaduras extremistas, principalmente em países regidos por ditaduras extremistas que se utilizam de alguma religião ou de alguma crença de forma fundamentalista para coagir, para massacrar a população. Absurdamente, temos visto nos últimos tempos, em nosso próprio país, que sempre se orgulhou da conquista da liberdade, liberdade que custou caro para muitos, inclusive custou até a vida de muitos, e vemos atualmente alguns, em nome dos seus interesses ideológicos, em nome das suas crenças, em nome dos seus projetos de poder, em nome das suas ideologias, fazer uso da defesa da liberdade sem limites, chegam ao extremo de defender até o direito de escolher a mentira como se verdade fosse, como forma de manipulação dos mais incautos. Absurdamente, em nome da defesa da liberdade sem limites, defendeu o direito de impor aos outros a própria opinião, até defender o direito de impor realidades totalmente em desacordo com a realidade verdadeira, como se verdade fosse. Absurdamente,
Em nome da defesa da liberdade sem limites, vemos atualmente tantos autoproclamados representantes de Deus fazendo uso de textos bíblicos com interpretações totalmente deturpadas, descompromissadas com a verdade, com o objetivo de manipular pessoas, com o objetivo de fomentar o ódio, com o objetivo de pregar mentira, com o objetivo de pregar violência, com o objetivo de pregar o caos. Absurdamente, vemos tantos autoproclamados escolhidos de Deus, autoproclamados paladinos da moral, autoproclamados salvadores da nação, mas que têm as suas trajetórias de vida, têm as suas histórias de vida recheadas de exemplos totalmente opostos ao que pregam. Porém, em nome da defesa da liberdade sem limites, fazem uso de maneira ilegal e imoral de técnicas de manipulação de massas para atingir os seus objetivos ideológicos, para atingir os seus projetos de poder. Não pode existir liberdade sem limites. E o principal limite para a liberdade tem que ser a liberdade do outro. A minha liberdade de opinião tem que respeitar a liberdade de opinião do outro. A minha liberdade de escolha tem que respeitar a liberdade de escolha do outro. O limite para a minha liberdade é o preço que eu estou disposto a pagar por ela. O limite para a minha liberdade é o preço que eu estou disposto a pagar pela minha liberdade. Porque, assim como as escolhas, a liberdade também tem um preço. Até porque a principal característica da liberdade é o poder de escolhas. A principal característica da liberdade é poder escolher, é poder decidir sobre a própria vida, é poder escolher sobre o próprio destino. Destino que, aliás, tantas vezes paga a conta pelas escolhas mal feitas. Quantas vezes, diante da colheita em razão das nossas escolhas mal feitas, costumamos dizer que foi o destino que quis assim. Os religiosos, ou os que se dizem religiosos, diante da colheita em razão das suas escolhas mal feitas, quando não são boas colheitas, até dizem que se o resultado não foi bom, foi porque Deus quis assim. Mas é importante também pensar que nem sempre, claro, a colheita realmente acontece de acordo com as escolhas realizadas. Afinal, não temos de verdade o controle sobre a nossa vida. Não temos de verdade o controle sobre os acontecimentos da nossa vida. Mas também é verdade que grande parte do que colhemos nada mais é do que os frutos daquilo que plantamos. Em algumas situações, alguns até dizem que estão sendo castigados, quando na verdade estão apenas colhendo os frutos das suas escolhas, das suas atitudes. A liberdade talvez seja a coisa mais importante da vida. A liberdade talvez seja o bem mais precioso da vida. Mas também a liberdade pode ser uma coisa perigosa. A liberdade está junto de si a responsabilidade. Exatamente por isso, é preciso que aprendamos a usar a nossa liberdade e o nosso poder de escolha para fazermos escolhas que se traduzam em valores positivos. Devemos usar a liberdade para escolher plantar a compreensão em vez de plantar a intolerância. Devemos usar a liberdade para escolher plantar a empatia em vez de plantar as ideologias. Devemos usar a liberdade para escolher plantar o equilíbrio em vez de plantar o caos. Devemos usar a liberdade para escolher plantar o amor em vez de plantar o ódio. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe também sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de refletir sobre o tema. Aproveite agora também, veja outros vídeos no canal com conteúdos relacionados ao comportamento humano, relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.